Hoje eu vou mostrar para você como monta meu bolo de leite ninho com aquela massa toda especial em que você vai aprender no nosso curso de massa e recheio. Combinado? Massas versáteis e recheios. Eu vou começar a montar aqui o meu bolo de leite ninho de 1 kg. Então eu já tenho aqui a minha massa perfeita aqui, já tirado toda aquela lateral para sair um pouco da cor mais escura. Minha massa é de leite ninho. Tenho aqui uma calda de leite ninho maravilhosa. O recheio, que é um recheio cremoso de leite ninho, raspas de chocolate branco e, claro, morango, que é leite ninho com morango. Maravilhoso. Acompanhe toda a montagem e depois eu vou falar umas considerações aqui sobre a massa para você. Essencial: umedecer a massa, sempre, né? Depende da calda que você usar, mas a minha calda é uma calda especial aqui de leite ninho, com leite condensado e leite integral. Eu vou colocar aqui na minha forma, já forrada com plástico, pode ser o filme também, e vou aqui molhar mais um pouco, tem a quantidade correta de calda, para não ficar muito encharcado, e vou aqui rechear o meu bolo com esse recheio de leite ninho. É importante usar a balança para padronizar e eu vou colocando camada por camada tudo certinho, para que fique o quê? Um bolo uniforme ao cortar, camadas perfeitas, camadas definidas. Vou colocar o recheio, claro, você pode utilizar o bico? Pode utilizar o bico. Mas para mim, eu acho bem mais prático dessa maneira, tá? Como eu falei, vou colocar todos, né, as camadas de peso igual, todas uniformes, para que quando se corte o bolo, tiver um recheio bem bonito, um recheio bem bacana. Isso vai valorizar o seu produto, vai valorizar o seu bolo. O cliente vai perceber ao cortar essa fatia que o seu bolo está bem montado, está com todo, né, certinho, é bem bonita a estética de uma fatia perfeita. Saco de confeitar vai ajudar bastante, muito nesse processo. Mas eu fiz aqui de uma maneira mais simples, para você que tiver, né, em casa, consiga executar isso sim. Não é necessário, não é um padrão ter o saco de confeitar. Tá? Então, eu coloquei aqui todo o meu recheio, ele tá gelado, por isso que ele ainda tá assim, um pouco mais firme, né? Mas depois que ele começar a manusear aqui, ele vai ficar bem no ponto correto. Aqui, ó. Aí eu já lavei meu morango, higienizei certinho, cortei no sentido do comprimento e vou ajeitar aqui morango por morango aqui dentro da minha forma. Sempre lembrando que não pode ter exagero. Se você vai fazer um bolo, ele tem que sobressair todos os sabores dentro desse bolo. Então, o que eu fiz? Eu coloco sempre os morangos um pouco afastado, né, dando um espaço entre eles, por quê? Porque na hora de cortar, não vai cair esses pedaços de morango. Então, ele vai ficar tudo certinho ao fazer o corte. E aqui eu venho com chocolate branco e coloco por cima do morango. Volto aqui com mais uma camada de massa, onde eu vou pressionar aqui com bastante cuidado, né, bastante carinho. Vou umedecer e vou fazer isso com a próxima camada até chegar aqui e finalizar com o bolo. A camada tá aqui, eu vou fazer virar, pressionar aqui no bolo e vou levar para gelar algumas horinhas antes de decorar aqui para você. Então, espero que você tenha gostado. Até daqui a pouco com a cobertura maravilhosa desse bolo de leite ninho com morango e chocolate branco. Firme, ó, macio, não cai da espátula e
sem bolhas. O mais importante aqui, ele vai agora descansar e mais tarde eu vou estar confeitando o bolo, né, decorando. A maravilha desse chantilly. Ó. Então, não há necessidade de esperar buraco no meio. Você vai ter que hidratar, você vai gastar muito mais chantilly. Então, temos muitas técnicas aí que não é necessário bater até ficar com um ponto de buraco no meio e precisar hidratar novamente, ó. Tá perfeito. Aqui eu vou fazer uma pré-camada, então, eu vou passar aqui chantilly antes de fazer a decoração. Uma camada fina, nada muito grosso. Dá um acabamento melhor. Aqui eu vou colocar uma camada chantilly com auxílio do saco de confeitar, tá? Não é necessário fazer força. Eu só vou preenchendo aqui até chegar em cima para poder espatular meu bolo. Eu vou espatulando, né? Vou alisando aqui meu bolo, retirando todo o excesso de chantilly para depois passar a espátula de textura. E eu vou preenchendo os espaços aqui, ó, com chantilly, para não ficar um vão, para poder usar a minha espátula. E aos poucos eu vou preenchendo aqui onde faltar. Eu vou tirar a bailarina e vou fazendo esses detalhes em dourado no bolo. É muito fácil. É só você ter uma bailarina e criar esse efeito maravilhoso. Vou colar, né? Vou colar não, vou aderir esse topo aqui, o bolo embaixo, para ficar mais charmoso aqui. Vou mostrar para você. Olha que lindo. Que maravilha de bolo. Leite ninho com morango, decoração em morango, cobertura chantininho. Se você gostou, participe do nosso grupo, aprenda e empreenda.